Boa tarde, pessoal. Para quem não esteve com a gente ontem, meu nome é Rafael Chagas da Silva. Eu sou um poeta e produtor cultural ligado à poesia de impacto e ao hip hop. Na live de ontem, exploramos um pouco do universo dessa cultura, abordando tanto a sua história de alguns de seus pioneiros, quanto o papel fundamental que ela presta na promoção de arte e cultura e educação para as classes menos favorecidas. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Eu trouxe vocês aqui para perto do nosso cantinho criativo, ao lado de ídolos como Ferrez, MV Bill e meu amigo poeta Renan Letta, e eu pretendo introduzir vocês no mundo da composição, recitação e organização de saraus e batalhas de poesia. Além disso, eu quero demonstrar como a rima, um dos recursos linguísticos mais utilizados através da história da humanidade, pode te ajudar a desenvolver habilidades essenciais para a compreensão do português e qualquer outro idioma. Sejam bem-vindos à nossa live oficina. Para começar, pessoal, eu gostaria de explicar para vocês como está dividida a nossa live. Eu separei aqui 3 oficinas diferentes, materiais que eu pretendo aplicar e desenvolver juntamente com vocês durante essa demonstração. São elas: um microcurso rimando ideias, onde eu apresento conceitos gramaticais e linguísticos ligados ao desenvolvimento da rima, além de ministrar um exercício que vai te auxiliar no processo criativo necessário para a construção de poesias. A oficina Recitando, onde eu introduzo vocês à prática da recitação, demonstrando com exemplos como obter o máximo da leitura e interpretação de textos poéticos. E a oficina Construindo o Slam, onde a gente vai aprender quais são as características que definem esse estilo de competição, além de nos inteirar dos requisitos necessários para a organização desse tipo de evento. Como vocês podem ver, hoje a gente tem muito conteúdo bacana para aprender. Então peguem um caderno e vamos começar. Eu só preciso de um sonho e uma caneta. Moro na bagunça das gavetas. Deixe-me sair pelo planeta enquanto acumulo letras e instrumentais de classe feito garbo de seu Chico Benedito. Como eu já disse, rimar palavras é um dos recursos linguísticos mais utilizados através da história da humanidade. Notavelmente na pedagogia, na música e na poesia, mas em diversas outras formas de arte e ciência, a rima tem exercido a função de criar ritmo, explorar ideia, traduzir pensamentos, estabelecendo ou confrontando visões de mundo com astúcia e criatividade. A rima é um jogo com a língua, uma brincadeira com as suas palavras e assimilações. Estudá-la nos ajuda a desenvolver a habilidade da consciência fonológica, que é necessária para aprender qualquer idioma, ampliando sua compreensão sobre ele e, consequentemente, melhorando a sua capacidade de se expressar. Eu pretendo com este curso, pessoal, capacitar professores, arte-educadores, artistas e alunos a utilizar a rima como ferramenta para fixar ideias, fortalecendo de maneira engenhosa a sua relação com os conceitos que pretende ensinar e aprender. Aqui vamos ser introduzidos ao funcionamento gramatical, fonológico e neurológico da rima. Apresentarei também algumas fórmulas e métricas contemporâneas de rima através do rap e da poesia slam. Depois a gente ainda vai aplicar um exercício mnemônico que tem função pedagógica, artística e profissional, e através deles vamos desenvolver juntos uma poesia começando de onde toda a poesia começa, uma folha em branco. Para começar, pessoal, o que é a rima? Na tradição literária e linguística do português, a rima é a ocorrência de uma dessas 2 características: a homofonia. A palavra homofonia deriva da junção de 2 palavras do grego antigo: homo, que significa igual, e phonos, que significa som. A homofonia acontece em rimas cuja fonética das sílabas ou de palavras inteiras tem uniformidade sonora. Alguns exemplos são as palavras caçar, com cedilha, e caçar, com 2 S's. Sessão, com C e 2 S's. Sessão, com S e 2 S's. E sessão, com S e cedilha. Cozer, com S, e cozer, com Z. E as diferentes formas de porquê. Outra característica que pode configurar uma rima é a repetição da última vogal tônica e semelhança nos fonemas subsequentes.
A sílaba tônica é aquela que é pronunciada de maneira longa e completa. A vogal tônica nesta sílaba é aquela que tonaliza, contrastando com a vogal e sílaba átona. Formamos uma rima quando repetimos a sílaba tônica assemelhando ou repetindo os fonemas subsequentes. Alguns exemplos são as palavras consistência e paciência. Também temos o sentimento e o sem-cimento, que é formado a partir da rima com uma palavra e com duas palavras. A rima é um dos recursos sonoros mais importantes para o desenvolvimento de um idioma. É através da rima que o nosso cérebro consegue identificar as semelhanças e diferenças sonoras, auxiliando na construção dos próprios padrões que constituem a língua. Eu separei aqui algumas unidades linguísticas do português que são essenciais para a construção de qualquer rima. A começar pelo fonema. Ele é a menor unidade de qualquer língua. Funciona como uma abstração de um som emitido pelo falante. Estes sons é que se articulam, formando as sílabas e, por fim, os vocábulos. A sílaba. A sílaba é um núcleo fonético onde as vogais e consoantes criam unidade para traduzir um som. A palavra nada mais é do que um conjunto de sílabas com uma ideia associada a ele. Na gramática, as palavras são agrupadas conforme o número de sílabas que possuem. Podem ser monossilábicas, dissilábicas, trissilábicas ou polissilábicas. É importante a gente lembrar, pessoal, que existem duas formas de separação silábica no português, a gramatical e a poética, e nem sempre elas são iguais. A separação de sílabas poéticas é aquela em que ditongos e fonemas alongados são considerados uma sílaba. O exercício de contar as sílabas poéticas em cada verso é chamado de métrica. Mais tarde nesse curso, iremos utilizar a separação silábica poética, pois é ela quem nos ajuda a compreender melhor o funcionamento das rimas. Vocábulo. O vocábulo é uma palavra, um conjunto de sílabas que possuem um conceito associado a ele. No coração de toda rima está o vocábulo fonético. É a união das palavras certas usada de maneira inteligente que vai formar a rima mais cativante. Aprender mais palavras abre um leque de possibilidades sobre como utilizá-las de maneira interessante em rimas. O conjunto de palavras é chamado vocabulário. Algumas práticas que melhoram nosso vocabulário são a leitura de dicionários de rimas, dicionários de sinônimos, de textos específicos, científicos ou técnicos, a pesquisa literária e a constante curiosidade. Agora que sabemos como funciona uma rima e quais são os materiais necessários para criá-la, a gente pode explorar um pouco mais dos conceitos que circundam esse recurso linguístico. Existem categorias que nos auxiliam a entender a função gramatical e fonética de uma rima. Aprofundar nosso conhecimento sobre elas amplia o nosso repertório e nos permite explorar a língua de maneira mais inventiva, criando rimas mais concisas e criativas. Vamos conhecer então a classificação das rimas. Rima rica e rima pobre. Essa classificação é utilizada para a gente compreender morfologicamente uma rima, analisando a classe gramatical das palavras que a compõem. Ela nos ajuda a explorar as possibilidades das palavras e fonemas, além de expandir nosso vocabulário, a própria matéria-prima de toda rima. Estes conceitos não servem para definir a qualidade estética ou artística da rima, ou seja, tanto a rima rica quanto a rima pobre podem expressar com a mesma exatidão e profundidade uma ideia. Rima rica. A rima rica é aquela na qual as palavras que rimam fazem parte de classes gramaticais diferentes, ou seja, verbo rimando com substantivo, adjetivo rimando com advérbio, substantivo rimando com adjetivo. Aqui eu separei um exemplo do rap para vocês prestarem atenção e identificarem essa rima junto comigo. Não tem argumentos, eu nem tô falando de
pessoas e sobre sentimentos. Pobreza fez vários dos meus viverem na esquina do jeito que o inferno adora. Pois está escrito, se o olho esquerdo te faz pecar, arranque e lance-o fora. Se lembra? Imagina nós, de cordão de prata, de carro do ano, redecorando na casa pra coroa, trampando com o que amamos e podendo concordar quando disserem que a vida é boa. Ser pobre nunca... Neste exemplo, podemos observar na prática como funciona uma rima rica. Rima pobre. A rima pobre é aquela na qual as palavras rimadas fazem parte da mesma classe gramatical. Verbo com verbo, adjetivo com adjetivo, advérbio com advérbio. Eu trouxe aqui mais um exemplo do rap para a gente poder entender como funciona essa rima na prática. Daqueles que dá o papo reto e vive torto, assim é fácil, né? Igual um médico fumante. Ou tipo querer descansar e continuar de pé. Outro dia abri a porta e vi o Trump bem em cima da Hillary Clinton. Traguei o Calton e vi que não é à toa que a capital do mundo é Washington, não Compton. Eu só queria meu brinquedo de furar moletom, pra acabar com esses bucha tudo e morrer ídolo tipo Ayrton. Não morrer cedo tipo Ayrton. A partir desses exemplos, a gente pode observar o quanto ambas as categorias de rima conseguem expressar com exatidão a ideia central que o poeta quis passar. Isso ajuda a gente a perceber que essas qualidades não são estéticas, tá? As qualidades de rima pobre e rima rica são apenas gramaticais. Existe ainda uma outra categoria que serve para identificar uma rima quanto à sua posição no verso. Essa classificação é a da rima interna e rima externa. A rima interna é aquela em que o final do verso rima com o interior do verso seguinte, ou em que os versos fazem rimas interiores entre si. Vamos observar um exemplo? Verso corrido, feita a forma que lido com o inimigo sem pausa. Quem causa mais problemas do que enxerga soluções merece toda a nuvem carregada que paira sobre os telhados das casas que criem rima. Baixe do site, imprima, entenda. Rima externa é o tipo mais comum de rima. É aquele que acontece entre as palavras finais de um verso. Eu vou deixar aqui para vocês um exemplo. Eu percebi que tava tudo errado quando esqueci que meu primeiro som chama corpo fechado. E que se eu pular daqui, eu deixo vários pai e mãe desamparados. Eu vou descer dessa marquise, depois de tudo que eu andei seria retrocesso. Não sou o primeiro que falo verdades, mas um dos únicos que fez sucesso. Porque o menino queria ser. Por último, a classificação utilizada para diferenciar a rima quanto à semelhança fonética das palavras é a rima perfeita ou imperfeita. Novamente, estes conceitos não definem a qualidade estética ou artística da rima, mas aprimoram a nossa compreensão sobre como ela funciona foneticamente. Rima perfeita. A rima perfeita é aquela em que há homofonia perfeita entre as sílabas ou palavras que constituem a rima. No exemplo a seguir, eu trouxe grifados, tá? Com a mesma cor, todas as sílabas que rimam entre esses versos. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso e identificassem a homofonia que está presente nessas rimas. Garçom, pode descer mais Bacardi. É uma taça pro Cossielo e outra pra Daimacard. Lindos, só não liguem pro gosto de veneno, tá bom? Ops, vai já tarde. Nossa equidade vive em leito, cê vive em prédio. Apartamento caro, a carta vem com carro e faco paga. Custo de vida alto, eu nem tive médio. Mas as cotas... isso é direito, não privilégio. Cara, pensa em Deus, lembra da Bíblia. Tanto que o Salmo diz... Cala a boca enquanto eu tô calmo. É hoje que eu ateio fogo em vocês. Sou sofredor, odeio todos vocês. E de crimes vão ter que pôr meu nome no topo da lista. Que eu sou fogo na pista e no logo nazista. Nesse jogo classista, desse povo racista. E que a Globo me assista. Rima imperfeita. É aquela em que a fonética das sílabas rimadas é similar, mas não exatamente igual, ou seja, uma rima feita com palavras semelhantes. Eu trouxe aqui mais um exemplo onde as rimas estão grifadas
tornando assim mais fácil a sua identificação. Não sou nada disso, sou apenas mais um louco, clamando por justiça e igualdade racial. Preto, pobre, é parecido, mas não é igual. É natural o que fazem no Senado. Quem engana o povo simplesmente renuncia o cargo. Não é caçado, abre mão do seu mandato. Nas próximas eleições, bota a cara como candidato. Povo sem memória, caso esquecido. Não foi assim comigo, fiquei como um bandido. Se quiser reclamar. Após a gente compreender um pouco melhor como funciona a estrutura das rimas na nossa língua, a gente também entende o quão fundamental é o processo fonético no aprendizado e aprimoramento da nossa expressão. A rima nos ajuda a desenvolver funções cognitivas básicas que auxiliam o nosso desenvolvimento desde a pré-alfabetização. A principal delas é a consciência fonológica. A consciência fonológica é um dos processos neurológicos primordiais para o desenvolvimento da fala e o aprendizado do idioma. Ela é a capacidade humana de identificar e manipular os sons da nossa língua. A noção de que existe um som que é feito empurrando o ar com a língua pressionada no céu da boca, assim ó, outro unindo os lábios e soltando o ar pela garganta, e outro que a gente consegue fazer ressoando como um soluço no fundo da garganta, um gá, e conseguir manipular esses sons formando palavras e frases, é um importante fator para o desempenho na alfabetização, pois é através disso que chegamos às sílabas e, consequentemente, aos fonemas e vocábulos. A consciência fonológica é um processo contínuo que começa quando aprendemos a diferenciar o som das letras, mesmo sem conhecê-las, e nos acompanha quando enriquecemos nosso vocabulário e aprendemos a criar textos mais complexos. Existem, então, diferentes níveis de consciência fonológica. A consciência fonológica básica é aquela onde estão contidas as cantigas, canções e parlendas. Nesta primeira fase, que costuma se passar entre 1 e 3 anos de idade, aprimora-se a sensibilidade auditiva, ou seja, a capacidade de entender e diferenciar os sons. Desde esse momento, as rimas prestam um papel de auxiliar na fixação das similaridades fonológicas. Quando cantamos uma cantiga a uma criança não alfabetizada, ela compreende a semelhança entre os fonemas das palavras que rimam e isso será substancial na alfabetização. Também é considerada uma consciência fonológica básica a segmentação de palavras numa frase. Nessa fase, com ocorrência a partir dos 4 anos, a criança passa a identificar as palavras e a separação entre elas numa frase, compreendendo quais e quantas palavras são necessárias para que aquela frase exista. A rima aparece aqui, criando a rítmica que torna mais fácil a assimilação dessas divisões. Consciência fonológica intermediária é a segmentação silábica, tá? Neste momento a gente passa a compreender que as próprias palavras são formadas por núcleos fonéticos dentre si. Somos capazes de separar esses fonemas em sílabas e contá-los. Tal atividade é importante em todos os momentos da alfabetização, pois a partir delas a gente adentra na estrutura das palavras, possibilitando explorar os seus sons, significados e semânticas. A consciência fonológica avançada é a aglutinação silábica e frasal. Neste momento somos capazes de juntar as sílabas e palavras para criar frases capazes de expressar uma ideia complexa, fazendo naturalmente o exercício da fala e da expressão. Em todos esses processos, a rima se introduz auxiliando na criação de ritmo e na exploração de ideias, facilitando cada um dos processos de aprendizado relacionados à consciência fonológica. Uma das maneiras mais notáveis de se utilizar a rima é através da poesia. A poesia é um texto lírico onde a linguagem verbal ou não verbal é utilizada com finalidade estética ou crítica. Através da expressão poética, o poeta utiliza a palavra para transcender o mundo factível, abrindo possibilidades metafísicas para si e para seu público. Escrever uma poesia é como extrair o que está dentro de si, utilizando a linguagem humana para exprimir uma ideia estética, ultrapassando barreiras físicas e exibindo com maior profundidade uma visão de mundo ou uma opinião. Assim como existem diversos gêneros poéticos, existe também uma infinidade de metodologias estéticas e ferramentas para produzi-las.
O material que se segue apresenta um método que pretende ser útil para a produção de qualquer gênero de poesia, mas utiliza como foco a poesia periférica, a poesia marginal e o rap. Transcrever liricamente o que se sente no âmago do seu ser não é uma tarefa fácil, gente. Ela envolve sua relação consigo mesmo, suas convicções, seu conhecimento da língua que pretende escrever, além da sua capacidade de encontrar palavras que consigam suprir com profundidade aquilo que você sente. É como fazer arte-terapia enquanto resolve uma complexa questão de linguística. Os poetas que mais conseguem se relacionar com o seu público através da sua produção são aqueles que têm mais sucesso em relacionar com o seu próprio pensamento, as suas convicções e sentimentos, procurando profundamente dentro de si e lidando com o que ali se encontra. Compreender os processos envolvidos em produzir uma boa poesia pode ser muito útil para aprofundar a forma como você escreve qualquer outro texto e conseguir descrever melhor suas ideias de maneira lírica. Eu cito os 3 processos que eu considero principais na construção de uma boa poesia. Relação consigo. Como a poesia é a tradução lírica da alma do poeta, é muito importante que aquele que se expressa poeticamente mantenha uma relação de constante aprofundamento nos seus sentimentos, pensamentos e convicções. Isso não quer dizer que você precisa estar bem para escrever uma poesia, mas que você precisa estar profundamente conectado com aquilo que está sentindo no momento que deseja produzir. Todas as raízes estão debaixo da terra e você só vai conseguir chegar a elas cavando. Quando você encontrar a sua raiz, vai ver que nenhuma árvore sobrevive sozinha. É assim que a poesia que te toca é capaz de tocar milhares de outras pessoas. Entenda aquilo que você quer expressar como um carvão, uma matéria inflamável, sólida e bruta. O processo criativo é a queima desse carvão, a chama tomando conta e o fogo mudando a forma original do seu sentimento. A escrita é como imprimir as cinzas desse processo no papel. Quanto maior for o carvão, ou seja, quanto maior qualidade e profundidade com a qual você consegue entender o que você sente, mais resíduos a queima desse carvão vai deixar, mais satisfação você vai obter com aquilo que você escreve. Não se cobre demais. A poesia também é uma ferramenta de autoconhecimento e autoaceitação. Nenhum poeta escreve como nenhum outro poeta. Utilizar um poeta de referência não é o mesmo que imitar o que ele está fazendo. A partir da poesia você pode entender e expressar a sua individualidade, então aproveite a oportunidade de ser você mesmo. Alguns exercícios e práticas cotidianas podem te ajudar a manter uma relação melhor consigo mesmo. Ter uma boa alimentação, praticar exercícios ao ar livre, meditar, escrever textos e poesias e ler. Aprofunde-se nas suas áreas de interesse. Utilize a internet a seu favor. Pesquise sobre os assuntos que te são mais relevantes. Se informe. Questione suas convicções diante de novas descobertas ou de perspectivas diferentes. Isso te ajuda a se aprimorar quando se perceber errado ou a reafirmar suas crenças quando estiver certo. Mantenha-se atualizado. A linguagem é a ferramenta do poeta e a língua se transforma junto com a sociedade. Estar atualizado pode inclusive ampliar o seu vocabulário, te apresentando terminologias que podem te servir para produzir mais e melhor. Revisite textos que já escreveu, leia e releia, entenda e aceite a evolução do seu pensamento. O processo criativo. A criatividade é a capacidade humana de realizar algo original com um objetivo em mente, e a ferramenta para atingir tal fim é o processo criativo. É importante a gente saber que esse é um processo neural, uma capacidade de ativar algumas partes do nosso cérebro que nos auxiliam a resolver problemas de maneira engenhosa. Um estudo de ressonância magnética feito na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, mostra que o processo criativo ativa as seguintes redes neurais. A rede de modo padrão, o piloto automático do cérebro, responsável pelas atividades mecânicas e repetitivas que muitas vezes fazemos sem dedicar atenção ou foco maior. A rede de controle executivo, rede ativada quando é preciso foco, controle e atenção sobre determinado pensamento. E a rede saliente,
que é a ponte entre essas duas redes anteriores, conectando e alternando suas atividades. Em um primeiro momento, necessitamos da rede do modo padrão para agir automaticamente e ter ideias. Entretanto, é na rede de controle executivo que as ideias são avaliadas, descartadas ou refinadas. E essa comunicação não ocorreria sem a rede saliente, que permite que as duas redes opostas do cérebro entrem em ação ao mesmo tempo. No processo criativo, isso se traduz nas seguintes ações: atenção, que é a identificação de um problema; fuga, que é o pensamento fora da caixa, criando novas associações para aquele assunto; e movimento, que é a exploração da imaginação, gerando assim a criatividade. Alguns passos do processo criativo são a preparação, que é o trabalho em si, as atividades comuns e geralmente repetitivas, que são o primeiro passo. Muitas pessoas esquecem de considerar atividades mecânicas no processo criativo, quando elas na verdade são o embrião de tudo. A melhor preparação poética é a leitura. A incubação, o momento em que as duas redes do seu cérebro se conectam, é o momento em que nasce uma ideia. Conexões são feitas, ideias são filtradas e outras novas surgem nesse processo. Essa etapa costuma ser negativamente impactada pelas tarefas imediatas do cotidiano. Com tantas distrações e preocupações, o processo criativo acaba sendo interrompido nesse ponto. Para incubar uma ideia poética, mantenha anotações e carregue sempre algo que te possibilite acessar essas anotações. Iluminação é o estalo que dá início à inovação no processo criativo. Aquela ideia que muitas vezes surge quando você menos espera. Esse momento eureka é quando aquela ideia incubada toma forma e a implementação começa a se estruturar. Selecione e separe suas anotações de maneira a obter aquelas que mais se pareçam com o que você sente. Implementação é o processo que as outras pessoas enxergam o profissional de fato realizando. É o texto ou a ilustração sendo feita, por exemplo. É o momento de avaliação e filtragem das ideias que se desencadearão da criatividade. Junte suas anotações e complete uma poesia. É só depois de aprimorarmos o nosso processo criativo que, de fato, a gente está capacitado a produzir uma poesia. Para que a gente possa exercitar um pouco essa nossa criatividade, eu separei aqui um exercício que para mim é essencial no desenvolvimento de uma boa poesia. Através dele a gente consegue filtrar ideias e palavras que rimam e que conseguem expressar com profundidade a ideia que você quer passar. Então vamos acompanhar esse exercício. A princípio, pegue uma folha em branco qualquer e trace uma linha com o objetivo de dividi-la ao meio. No topo de um dos lados, escreva ideia e do outro lado, rima. Escolha uma palavra e escreva essa mesma palavra embaixo dos dois títulos. No meu caso, a palavra escolhida foi lua, porque eu estava olhando para ela no momento que eu estava fazendo essa oficina. Do lado em que ideia é o título, escreva palavras, expressões, ditados e qualquer outra coisa que se relacione com a ideia daquela palavra central que você escolheu. Utilize sinônimos, extrapole a sua ideia, achando novas direções para seguir a sua linha de pensamento através das palavras que surgirem. Do lado da rima, utilize somente palavras que rimem com aquela que está no centro. Extrapole a ideia utilizando os conceitos já passados sobre homofonia e sílabas tônicas e repetição de fonemas. Ideias e refinar as palavras que vão ser necessárias para a gente criar uma boa poesia. Eu realmente utilizei as palavras que estão descritas nesse exercício e a partir deles eu criei uma poesia. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção em como eu refinei e utilizei essas palavras para criar um texto conciso que conseguisse exprimir uma ideia. Além disso, eu enumerei também algumas referências que eu utilizei juntamente com essa poesia. Então, a partir daí vocês vão perceber o quanto que é importante a gente ter uma leitura prévia para a gente desenvolver os nossos textos. Se aprisionaram fatos na reação em cadeia, e um capitão do mato mata um capitão de areia. Quem diz Jesus me ama serve a Pôncio que me odeia, eu me sinto tão deslocado igual viga na Santa Ceia.
Noite de lua cheia e o homem é o lobo do homem. Pra busca colher a fome plantada pelos que comem. Não tenho endereço, minha história nem sobrenome, então conheço-me a mim mesmo, ou o que rodeia me consome. Podemos perceber então que é só nessa parte, depois do processo criativo, que o texto lírico nasce de fato, traduzindo a mensagem do poeta em linguagem e dando um significado tangível para o seu pensamento e sentimento. É a materialização que surge da união do processo de autoconhecimento com o processo criativo. Aqui eu vou deixar algumas práticas que eu considero boas para que a gente possa desenvolver a escrita em si. Primeiramente, eruditismo não é sinal de boa poesia. O conhecimento do gênero poético que você propõe a produzir é essencial para a produção em si, mas não é reproduzindo com máxima erudição aquilo que o gênero propõe que você vai chegar a uma rima ou um verso profundo. Busque sempre a sua identidade, o seu perfil e a sua temática. Exercite a escrita escrevendo versos livres. O verso livre é aquele que não está preocupado com métrica, rima ou ritmo. A partir desses versos você consegue tanto exercitar a sua escrita quanto ter material para continuar o seu processo criativo no futuro. Utilize mais de uma ferramenta de escrita. Não escreva só no computador, ou só no celular, ou só no caderno. Mantenha mais de uma ferramenta de escrita e transcreva suas poesias mais de uma vez. Isso, além de te ajudar a memorizar, te protege de perder o resultado da sua criatividade no futuro. Utilize a internet a seu favor. A nuvem é provavelmente a maneira mais segura hoje de armazenamento de textos. Ferramentas como Google Drive e Evernote têm se provado muito úteis para a organização de material textual. De novo, não se cobre demais. Escrever com naturalidade é sempre o melhor jeito de escrever. Torne natural o envolvimento consigo mesmo através da escrita e conseguirá resultados sempre mais satisfatórios. Nenhuma poesia é perfeita e nem melhor que a outra, por mais que tentem nos mostrar o contrário o tempo todo. Quanto mais você sentir que o que você quer dizer tem a ver contigo, menos você vai se sentir pressionado a produzir de outro jeito. Obtenha inspirações e referências. O hábito de leitura, escuta de música, conhecimento cultural no geral é essencial para uma boa escrita. Esteja sempre pesquisando. Oficina recitando. Pessoal, recitar uma poesia é mais do que ler, é interpretar e atuar um texto lírico. Se o texto for seu, isso pode ser facilitado porque você conhece a sua intenção com cada um dos versos, mas também dificultado, pois envolve compartilhar com o público alguns dos seus sentimentos e convicções mais profundos. A seguir, eu vou apresentar algumas dicas para uma boa recitação. Primeiramente, pessoal, cuide bem da sua voz. Beba água, coma maçã, faça exercícios vocais antes de recitar. Entenda a sua poesia. Leia e releia a poesia muitas vezes para si mesmo. Estude as sílabas tônicas, estude as punchlines, que em breve eu vou explicar para vocês o que é, visando utilizar as pausas e as entonações ao seu favor. Alongue o corpo. Pessoal, eu vou explicar para vocês também que a expressão corporal é essencial, tá? Na atuação baseada no texto lírico. Então, quando você interpreta uma poesia, você utiliza o corpo sempre ao seu favor. Para isso, é necessário que você esteja alongado. Então, é uma prática muito comum também no teatro, tá? A prática de alongar o corpo antes de você fazer qualquer expressão corporal. Isso te ajuda a relaxar e a se colocar no clima da sua poesia. Então, utilize a punchline ao seu favor. O que é a punchline, pessoal? Punchline é aquela frase mais impactante que tem num verso ou numa poesia. Então, quando você enfatiza essa punchline, você cria o efeito de impacto, que é o efeito tão necessário para a cultura islã, tá?
Posteriormente, eu vou deixar aqui para vocês o exemplo de duas recitações que eu acho muito incríveis, tá? Nesse sentido de utilizar a punchline, utilizar a sílaba tônica, enfatizar as rimas e as aliterações, tá? O que é uma aliteração, pessoal? A aliteração é aquela repetição, tá? De um som que fica constantemente ali martelando durante a poesia. Então, eu vou deixar aqui para vocês alguns dos exemplos que eu acho muito importantes para a gente acompanhar aí, tá? Todas essas características de uma boa recitação sendo utilizadas. Essa oficina é um pouco mais curta, então o material que eu vou deixar para vocês é um material assim bem prático para vocês observarem e poderem praticar. A minha olha é leitura e meu fuzil é o papo reto. Vai ser mais preto na faculdade sim do que na delegacia! Vontade sem massagem na mensagem! Isso é resistência! Século XXI, onde tudo é comum. Policial que confundiu um negro com um traficante e matou. Era só mais um. Esse é o Brasil e esse aí é o meu povo. Mas eu aposto 100 mil contigo que amanhã ele confunde de novo, ó. Amanhã, depois e novamente. De 10 traficantes que morrem, uns 9 é inocentes. Mas como, WJ? Como ser traficante e inocente ao mesmo tempo na vida? É só dizer que é traficante e pronto, o mundo inteiro acredita. Até eu acredito no que foi dito pelo Supremo Veredito. E ai de mim se não acreditar, talvez não passe nem mais um dia vivo. Mas eu sou traficante também, pô. Representante de Coelho Neto. A minha olha é leitura e meu fuzil é o papo reto. Século XXI, onde tudo é comum. Onde o rico escuta aplausos e eu só escuto patum. Onde o rico dorme feliz ao mar e suas ondas sucintas. Enquanto o meu despertador é uma Glock com pente de 30. Mirada no alto, tem sangue no asfalto e uma bela senhora de salto. Mas novamente a PM confundiu um simples abraço com um grande assalto. Eu tenho pergunta dentro de mim que me seguem como sombra. Mas eu vou abri-la com vocês, se vocês puderem me responder. Por que o rico pode e o pobre não pode? Porque nós usamos Xperia enquanto eles usam iPod? Ou porque o rico usa 50 terras diferentes, eu tô sempre com essa porra de short? Porque o rico é informante e o pobre é X9? Porque o rico é portador de arma e o pobre é marginal com revólver? Porque o rico recebe carinho e o pobre recebe sacode? O rico me vê do outro lado dessas telinhas. A minha casa inteira não é dele e não da cozinha, mas ele vai dizer que eu sou maluco, que não sei nem do que eu tô falando. Mas o que ele tem me ver na TV é o meu verdadeiro cotidiano. Pessoas sendo mortas, metrô e trem lotado. Fusão fazer sem porta, cadê o ar? Isso é século XXI, e que a maldade não evolua. Senão daqui a pouco vão dizer nos jornais, pessoas negras são proibidas na rua. Cabelo duro é pecado, beiço de mula é pecado. Branco é bonito ser gay, e o preto é feio ser viado. Escravidão acabou? Quem te enganou na resposta? Isso acabou porque que eu e os meus irmãos sentem a dor do chicote nas costas. Aí família, dói, dói. O suor bate e arde. E eles podem me chamar de tudo, só não podem me chamar de covarde. Porque o meu cabelo é duro e o meu beiço é grande. E eu me amarro e me amarro. E cada rima constante vale bem mais que seus carros. Porque esses carros no fumê só serve pra quem tá vivo. Mas o caráter e o saber, se eu morrer, eu levo comigo. E é por isso que eu prefiro alface, azeite e vinagre. E depois de tanta verdade que eu falei, Se eu viver vai ser milagre! Não rola, sabe? Professora! Adia essa prova aí pra nós, tem prova mensal essa semana, fim de semana tem nem 2 dias de prova, 90 questão por dia, 5 horas de prova por dia, tem redação, que negócio é já pra caralho, trabalho de tarde, muita coisa na minha cabeça. Rapaz, já falei pra você sair da minha frente, porque eu não quero saber de vida ruim, se eu não sei quis trabalhar, estudar, ser alguém na vida, aí eu sei que vai se virar devagar a escola.
Escola é por isso, história sem ofício, oficina sem serviço, tá rápido demais. Quer andar e deixa pra trás, reclama do atraso, ritmo ditado, o ritmo da ditadura, são ditados de tortura, devagar, escola. É por isso que escola, senão não sai da escola, escola lá fora, espera acabar a prova de bala, depois volta pra sala, estuda, moleque, se não quiser ir pra vala. Mas a matemática é uma matemática, deixa as crianças estáticas, sem utilidade na prática, sem contar a gramática, que mais parece uma sátira, devagar, escola. Escola, e o senhor esfola a mente da galera, controle social, fecha a mente de geral, educação de verdade, oferece liberdade, ajuda nas comunidades, ajuda na cidadania, novo cara de cada dia, os moleques ele vê uma devagar, escola. Se não é escola, e você não pode nem reclamar, você fazer eles de otário, eles seguem o seu ritmo, e tinha que ser o contrário. Se é lugar de formação, informação, e que formação que você usa para fazer, com métodos arcaicos de colorir mosaicos que nunca vão convencer, e o que eles querem aprender, você tá pronta para falar? Ou quer seguir o conteúdo, mas não para no estudo, quando chega copia tudo devagar, escola. É por isso que escola, senão não sai da escola, ó, comunidade à sua volta, vê se não ignora, ensina sobre a história, incentivando a luta de agora. Essas mentes que não explodem escola, vê se não fode os moleques, pede acorde. Alguma coisa que atrai, que chame nossa atenção e que nos livre da vaia do show da vida, meu irmão, e não nos deixe ficar em qualquer boteco de esquina. Alimente a esperança e o desejo de mudança no coração das crianças, muita comida na prancha, eu preciso de confiança, escola, vê se avança mais devagar, escola. Pô, professor, devagar, essa semana tem prova mensal, fim de semana tem Enem, 2 dias de prova, 5 horas de prova por dia, 90 questão por dia, tem redação, que negócio é chato pra caralho, não entra na minha cabeça, eu faço curso, CETEC, SENEC, CETAC, CEDEC, pré-FNG, pré-vestibular, pré-ENEM, pré-escolar, não consigo estudar, fazendo muita coisa na minha cabeça. Semana que vem tem prova de matemática, do português, do quadrado, da hipotenusa, do quarteto, do primordial, da evolução, eu não consigo muita coisa, não dá pra estudar. Rapaz, eu já falei que você precisa subir na minha frente, senão eu vou chamar seus pais de dar uma ocorrência, suspensão, advertência, senão na minha frente agora eu vou te levar por direção devagar, escola. Que aí eles não cola, e a cola vira tipo uma escola. Vai ficar de enfeite, só um mero lembrete. Os moleques têm sede de saber, descobrir, conhecer, intervir, entender, saber isso, saber vir, saber ler, saber que pode contar com você, mas devagar. Escola. Yeah! Uhul! Brasil! Você pode perceber aí como esses poetas utilizaram das punchlines, das sílabas tônicas e da expressão corporal para conseguir exprimir aquela ideia que a poesia tinha. Utilize esses exemplos para aprimorar a sua capacidade de se expressar através da sua poesia. Pessoal, agora eu vou dizer para vocês como que funciona um evento de slam. Essas regras são utilizadas internacionalmente e foram definidas por uma instituição que promove o slam mundial. Essa competição ocorre todos os anos na França, mais precisamente na cidade de Paris. A princípio, todos os poetas devem ter poesias autorais, ou seja, de criação própria. Não é permitido a utilização de poesias de terceiros. Também, cada um dos poetas tem apenas a sua voz para apresentar, não podendo, portanto, utilizar instrumentos musicais ou objetos cênicos. A expressão corporal é extremamente importante e será um dos pontos analisados pelos juízes. Na competição slam, cada poeta será permitido utilizar apenas uma poesia por fase, não podendo repetir essa mesma poesia nas próximas fases. O slam é dividido em 3 etapas, 2 eliminatórias e uma final. Nas eliminatórias, geralmente começamos com um número de 20 poetas, reduzindo para a próxima eliminatória em 10 poetas e a final com 5 poetas. Os poetas serão julgados pelos juízes, e esses juízes podem ser definidos tanto pelo Slam Master, que é o apresentador da competição, quanto decididos pelo público na hora, em meio à plateia. As notas dadas às poesias são de 1 a 10. Podem ser utilizados números quebrados e decimais, ou seja, 9,4, 9,3, 8,7 e assim por diante. Isso visa criar a possibilidade de desempate entre os poetas. É necessário para que a gente consiga fazer um slam direito que tenha um matemático. Esse matemático é a pessoa que vai contar o tempo de 3 minutos para cada poeta, sendo também a pessoa que vai somar as notas
nos dizendo quais foram os ganhadores de cada uma das etapas do Islã. É perceptível, pessoal, que a gente consegue organizar um Islã com pouca pessoa e com pouca coisa. Então, a minha dica é que você coloque isso em prática na sua comunidade ou na sua escola, possibilitando que mais pessoas tenham contato com essa cultura tão rica. Então é isso, pessoal. Vamos chegando ao fim da nossa live cultural, live oficina. Eu agradeço a presença de todos e novamente a possibilidade que esse projeto me concedeu. Se vocês quiserem acompanhar um pouco mais do meu trabalho, eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, tá bom? Então é só vocês clicarem lá e me seguirem, tá bom? Muito obrigado pelo acompanhamento e até a próxima.